Max Verstappen na Mercedes? Sim, você ouviu certo. O nome mais dominante da Fórmula 1 nos últimos anos pode estar prestes a trocar de equipe. E não é qualquer equipe, é a Mercedes, a principal rival da Red Bull na última década. E segundo fontes próximas ao paddock, a negociação já está em fase avançada. Mas por que essa mudança está sendo considerada agora? O que pode estar motivando Verstappen? E quem sai perdendo se essa bomba realmente explodir? Fica comigo até o fim porque os bastidores são muito mais tensos do que parecem. Tudo começou há 10 anos quando Toto Wolff tentou levar um jovem Verstappen para o programa Júnior da Mercedes, mas a Red Bull se antecipou, ofereceu um contrato direto com a Toro Rosso e garantiu a estreia do holandês na Fórmula 1 com apenas 17 anos. O resto a gente conhece: estreia, vitórias, títulos e domínio. Só que agora a história pode dar uma volta completa. A Red Bull está enfrentando uma fase delicada nos bastidores: crise interna, saída de Adrian Newey, desgaste com Christian Horner e um futuro técnico incerto para 2026, ano em que as regras da F1 vão mudar completamente. Max já percebeu isso, e com a Mercedes investindo pesado no novo carro para 26, a troca começa a fazer sentido. Mas e George Russell? Pois é, se Verstappen for para a Mercedes, quem sai é o Russell. Hoje ele negocia uma nova renovação milionária com o time, algo em torno de 35 milhões de euros. Toto Wolff gosta muito do Russell, mas como dizem nos bastidores, uma chance de ter Max Verstappen no seu carro, você não recusa. Se essa troca acontecer, um efeito dominó vai bagunçar completamente o mercado de pilotos. A própria Red Bull pode tentar repatriar Russell. A Aston Martin também pode entrar no jogo. A dança das cadeiras vai começar e ninguém está seguro. Mas a pergunta que fica é: por que Max trocaria a Red Bull por agora? E a resposta é bem clara: ele quer continuar vencendo, e para isso precisa estar no carro mais competitivo a partir de 2026. E hoje ninguém tem essa garantia. Se a Mercedes tiver coragem de fazer essa jogada, se Verstappen realmente der o passo mais ousado da carreira, e se o mercado entrar em colapso por causa disso, estaremos diante da maior bomba da Fórmula 1 desde a ida de Hamilton para a Ferrari. De acordo com fontes de peso do paddock, as negociações com a Mercedes estão em curso, e o destino do tetracampeão mundial pode ser selado já nas próximas semanas. Mas diga uma fonte aí, tio Barba, né? Isso é coisa da sua cabeça, como a gente vê aqui nos comentários de vez em quando. Fontes da minha cabeça. Bom, então vamos lá. A bomba veio de Joey Sauer, um dos jornalistas mais respeitados e bem conectados da F1. Segundo ele, uma cláusula contratual pode liberar Verstappen da Red Bull ainda neste ano, e o prazo para isso está muito mais próximo do que parece. Abre aspas. Eu tenho perguntado por aí há algum tempo e cheguei à conclusão de que, se a Red Bull não for pelo menos P3 no Campeonato de Construtores, até o final de julho, Max Verstappen poderá sair. Se a equipe for P3, ele será automaticamente bloqueado contratualmente por mais um ano. Neste momento, a Red Bull está em quarto lugar no Mundial de Construtores, pressionada pela Ferrari e vendo a McLaren dominar com consistência. Faltam apenas 3 corridas até a pausa de verão, e o tempo corre contra Christian Horner. No paddock da Áustria, George Russell não escondeu o incômodo com a indefinição sobre sua renovação contratual. Em entrevista à Sky Sports F1, ele foi direto e reto: a extensão do meu contrato está sendo adiada por causa do interesse da equipe em Verstappen. Em seguida, Toto Wolff confirmou o que muitos já suspeitavam: estamos em conversas com o acampamento do Max. Ou seja, o flerte virou tratativa real. E o veterano comentarista Martin Brundle não deixou por menos ao destacar o clima estranho em Brackley. É altamente incomum que Russell, que tem feito um trabalho brilhante, ainda não tenha sido confirmado para o ano que vem. E ninguém está negando absoluta e categoricamente que Max Verstappen está conversando com a Mercedes, seja a Mercedes ou a equipe Verstappen. Então, algo está acontecendo. Sim, Verstappen tem contrato com a Red Bull até o fim de 2028, mas a Fórmula 1 sempre teve espaço para cláusulas de desempenho. E de acordo com a imprensa britânica e italiana, existe a cláusula seguinte: que se ele ficar de fora dos 4 primeiros no campeonato de pilotos até a pausa do verão, pode pedir para sair. No momento, Max é o terceiro colocado, mas com apenas 36 pontos de vantagem para Leclerc, e a McLaren está voando. Agora, a Mercedes teria coragem de alinhar Verstappen e Antonelli? Essa é a pergunta que paira sobre o paddock. Caso Max entre, alguém tem que sair. E os dois nomes na balança são George Russell e o jovem Kimi Antonelli, de apenas 18 anos. Brandon deu sua opinião. Será que a Mercedes arriscaria colocar Antonelli, sua futura estrela, contra Max Verstappen? Max já quebrou muitos companheiros de equipe por causa da velocidade. E o Max vem com um pouco de bagagem. Não é um grupo mais fácil de lidar. Ele destruiu seus companheiros de equipe. Russell, por sua vez, já estaria sondando alternativas no mercado, com a Red Bull e a Aston Martin de olho. Se Max sair, o que sobra da Red Bull? A verdade é dura. Sem Verstappen, os resultados recentes da Red Bull seriam pálidos. Basta olhar para Yuki Tsunoda, que mal pontua, como resumiu Brundle. Se você tirasse Verstappen
olhando os resultados da Red Bull nas últimas temporadas, isso pareceria bem ruim. E do ponto de vista da Mercedes, é um movimento duplamente vantajoso. Você garante o piloto mais rápido do grid e ainda enfraquece diretamente o maior rival dos últimos anos. Com 3 corridas até as férias, incluindo Silverstone neste fim de semana, o destino de Max Verstappen pode ser decidido dentro da pista e fora dela também. A pergunta que todos estão se fazendo é: a Red Bull conseguirá manter Verstappen com resultados até o fim de julho? Ou o holandês vai mesmo partir para uma nova era vestindo prata? A única certeza é que, para Toto Wolff e para o paddock inteiro, essa novela está só começando e promete um final explosivo, hein? Questionado pela Viaplay sobre os rumores de uma mudança para a Mercedes, o tetracampeão mundial não negou, mas também não confirmou. Pelo contrário, escolheu a cautela e mandou um recado claro para a imprensa, para Toto Wolff e, sobretudo, para a própria Red Bull. Abre aspas. Não tenho muito o que acrescentar sobre isso. Quanto mais eu falar, mais será noticiado pela imprensa. E certamente não quero isso. Eu determino o meu próprio futuro. É uma frase que diz tudo, porque quem acompanha os bastidores do paddock sabe que Max está falando exatamente o que quer, para quem quer ouvir. Segundo a Automotor Undersport, respeitada publicação alemã, a família Verstappen e seus empresários têm atuado nos bastidores por mudanças internas profundas na Red Bull. E o nome central da discórdia é um só: Christian Horner. O desejo do clã Verstappen é claro: reduzir ou até mesmo eliminar a influência de Horner sobre todas as áreas do time, desde a equipe de corrida até marketing, passando pelo controle técnico e de motores. A proposta? Um modelo semelhante ao usado pela McLaren, em que cada área tem um comando independente e não uma figura central, como ocorre hoje em Milton Keynes. Horner, que comanda a Red Bull desde 2005, sempre teve apoio dos acionistas majoritários tailandeses, mas essa blindagem parece estar ruindo. A mesma Automotor Undersport afirma que os tailandeses estão mais abertos a mudanças, motivados pela perda de desempenho em 2025 e pelo desgaste de imagem provocado por polêmicas extracurriculares em 2024. Enquanto isso, nomes de peso já são ventilados como possíveis substitutos: Peter Bayer, atual CEO da Toro Rosso, Andrea Seeld, ex-McLaren agora na Audi, ou Oliver Wakes, que chegou a ser cogitado, mas foi descartado por questões jurídicas. E de acordo com a reportagem alemã, o plano ideal de Verstappen não é sair, é reformar a Red Bull à sua maneira. Mas se não houver movimento dentro da equipe, ele está disposto a dar adeus. Toto Wolff da Mercedes não esconde mais que teve conversas com o holandês e está com o relógio ligado. O chefe da Mercedes quer tomar uma decisão sobre a dupla de 2026 até o início de agosto e não pretende deixar George Russell e Kimi Antonelli no escuro por muito mais tempo. Foco no título? Sim, mas a pressão está no ar. Apesar de todo o ruído fora das pistas, Verstappen diz manter o foco total na disputa de 2025. Mas mesmo nessa fala, há entrelinhas que sugerem uma análise contínua e uma decisão iminente. Claro que teremos atualizações, então não posso dizer agora se o desempenho é um sucesso ou não. Acho que por volta das férias ficará mais claro o que esperar da temporada em termos de performance. Não é como se eu estivesse pensando mais nisso agora do que no ano passado ou nos anos anteriores. Estou muito relaxado com tudo isso. Apenas faço o meu trabalho. É o típico Verstappen direto, frio, estratégico e agora politicamente ativo como nunca. A pergunta não é mais se a Mercedes quer Verstappen, isso já ficou bem claro para todos nós. A dúvida real é: a Red Bull terá coragem de manter tudo como está e correr o risco de perder o maior talento do grid, ainda mais para o seu rival histórico? Porque no fim das contas, Max já disse tudo o que precisava dizer e fez isso com poucas palavras: eu determino meu próprio futuro. Bom, se eu fosse Max Verstappen, eu esperaria pelo menos um ano do novo regulamento da Fórmula 1 entrar em vigor. Aí eu tomaria uma melhor decisão baseado na força atual dos carros. Mas como eu não sou Max Verstappen, sou o tio Barba, passo aqui informação para vocês, agora eu quero saber de você aí do outro lado. Você acha que Verstappen vai mesmo para a Mercedes? E se for, quem ganha mais com essa troca? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Nos vemos no próximo episódio do Paddock mais quente do YouTube.